Você concorda com o que esse pastor disse? Veja esse vídeo agora. A igreja brasileira é a igreja que o diabo gosta. Os pastores brasileiros são os pastores que o diabo gosta. Os pastores brasileiros escravizam suas ovelhas. Ao invés de ensinarem-as a pensarem com liberdade a partir das Escrituras, porque para a liberdade que Cristo nos libertou, ameaçam as ovelhas todos os dias. Se elas não fizerem assim, não pensarem assim, não andarem assim, não vestirem assado, isso é coisa do diabo. Isso não é igreja cristã. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vimos nesse vídeo que o pastor tentou fazer, de certa forma, uma denúncia referente ao que vem acontecendo no Brasil. Porém, é necessário que se faça algumas ressalvas. Mas antes, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like para ajudar o nosso canal. É triste e lamentável, mas em parte ele tem razão. Porém, o que lhe tira essa razão é generalizar, colocar todo mundo no mesmo grupo. Dos que estão mundanizados, promíscuos, rebeldes, sem interesse em obedecer à vontade de Deus. A Bíblia mostra no livro de 1 Reis, quando Elias se sentiu coagido por uma ameaça feita por Jezabel, ele se escondeu ele entrou em uma caverna e ali ele orou a Deus. E na oração de Elias, ele diz que os profetas de Deus haviam morrido e os altares tinham sido derrubados. Por conta disso, na sua oração, Elias afirma, só sobrou eu. Ou seja, ele achou que ele era o único. Ele generalizou diante de Deus um feito que havia sim acontecido com muitos profetas. Porém, existia um grupo que Deus estava alimentando com pão e água. O que isso significa? Vai existir sim uma grande maioria que se corrompeu, que se entregou, que deixou a palavra, que apostatou da fé. Isso vai acontecer. Isso de fato, isso é um fato, mas eu não posso generalizar, dizendo que todo mundo está no mesmo pacote. Por exemplo, quando Israel foi levado para o cativeiro, no meio daqueles que foram levados, existiam ali aqueles que temiam a Deus. A prova são os destaques dentro da Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ezequiel e inúmeros outros que se conservavam, temiam, honravam o nome de Deus. Embora o desejo dele tenha sido de mostrar a maioria dos líderes, embora a intenção dele tenha sido mostrar que a maioria dos pastores fazem a vontade do diabo e que a maior parte da igreja faz a vontade do diabo, não houve essa diferenciação de grupo. Tá? Todo mundo caiu no mesmo grupo, mas ele foi, de certa forma, tendencioso em fazer essa afirmação. Parte da igreja está, sim, mundanizada, a maior parte dos pastores estão, sim, agindo de má fé, manipulando pessoas, tentando se dar bem em cima da igreja. Então, existe isso. Apenas precisamos fazer as observações e colocar cada pessoa no seu grupo. Tá? Para não sermos tendenciosos, a realidade é latente e é visível. Existe sim pessoas piedosas, dedicadas, e que o coração delas foi alcançado pelo Evangelho. Existem sim pastores sinceros, dedicados a Deus, existe. Não são todos corrompidos, não é toda a igreja corrompida que faz a vontade do diabo, não. Existe, no Brasil existe, onde você for vai existir gente lá que Deus preservou, que teme a Deus, que honra o seu nome, vai existir. Não é a maioria, mas vai existir. Por isso é importante falar sobre isso. Eu me posicionei aqui nesse vídeo exatamente porque esses discursos, eles confundem a cabeça do ímpio, eles confundem a cabeça do novo convertido, eles confundem a cabeça do crente desinformado, e aí as pessoas acham que tudo já virou de cabeça para baixo. Cuidado com relação a essas coisas para a gente não medir as pessoas de acordo com nossas condições, com o nosso estado, com a nossa realidade, tá? E eu fiquei até sabendo que esse pastor é um dos que vai compor o governo Lula, que vai estar lá como representante dos evangélicos. Pelo menos foi uma matéria que eu vi.
mas não sei se de fato isso aconteceu ou vai acontecer. Mas o que eu sei é que ele é um dos pastores progressistas e a forma como ele falou dava a entender que ele era conservador, mas não é. Ele abraçou também as ideologias que foram apresentadas durante esse período pela esquerda. Tá? Tenha cuidado com os discursos que você ouve. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.